Por exemplo, o que leva um boi a ser boi? Ele tem que ser um boi de promessa. E ele tem que ser voltado e votado a São João. Se o boi não for de promessa, ele corre o risco de ficar desguarnecido. O que é ficar desguarnecido? Sem nenhuma proteção sagrada. Portanto, o boi que se preza tem que ser um boi religioso, né? Tem que ter esse caráter sagrado. Uma outra característica muito importante, o boi que se preza, que a gente diz o boi que se preza, aquele que se organiza, ele deve ou tem que manter as suas características fundantes. Eu não digo tradicionais, nem de raiz, que eu não gosto muito desses termos, mas as suas características fundantes. Ou seja, aquilo que o caracteriza como tal, que é o que nós temos. Nós temos mais de 500 grupos, um Maranhão inteiro. Então, aquilo que faz com que ele seja um determinado sotaque são algumas características. E ele sabe que se ele sair daquela rota, ele deixa de ser boi, ele passa a ser qualquer outra coisa, mas ele deixa de ser boi. Embora o sotaque seja um guarda-chuva, porque depois, internamente, cada grupo vai construir a sua própria identidade. E um tem um ritmo mais acelerado, outro tem um ritmo mais lento, mais para cá, outro para ali. Mas, de um modo geral, para quem não conhece, para o senso comum, o que caracteriza o sotaque é essa semelhança que eles têm entre eles. Depois, um outro aspecto interessante é a questão da transversalidade do boi entre as gerações. É um típico caso de transmissão da tradição. Em todo e qualquer grupo que você procura, você acha a criança, você acha o jovem, você acha o adulto e você acha o idoso. Por que você acha? Porque quem brinca boi uma vez nunca mais quer deixar de brincar. A gente só deixa de brincar o boi quando é obrigado, por algum evento da vida. Então, é uma manifestação que é muito aberta a essa transversalidade de gerações, que permite essa troca, portanto, de experiências entre aqueles que sabem mais um pouquinho do que você e que eu falei ainda há pouco, questão da cultura, que você vai, então, internalizando aquilo como hábito. Quem é de um grupo é daquele grupo, né? Essa é a ideia que a gente tem do Bom é Meu Boi. E por último, que é aquilo que eu considero mais importante é esse universo simbólico, que é o boi que não tem um ciclo ritualístico não é boi, é outra coisa. Esse ciclo ritualístico, por exemplo, que tem a ver com a escolha do tema, já que a gente diz que ele é uma revista do ano, o boi começa e termina todos os anos, então ele tem que escolher um tema. Esse tema leva a escolha das roupas, leva a escolha dos adereços, leva a escolha das toadas, leva a escolha das coreografias, leva tudo. Quando o boi não tem um tema, ele não sabe, cada coisa vai para um lado. O tema, portanto, permite a gente construir uma narrativa com começo, meio e fim de cada grupo. Se ele não tem esse tema, ele vai ter pontas, uma jogando para cada lado. Então, a nossa grande discussão, e aí a gente tem uma pesquisa que a gente está desenvolvendo agora para o governo do Estado, de ver as questões desse tipo nos bois. Quais são os bois que estão se mantendo e quais os bois que estão se deslocando, que estão em processo de migração para outras coisas, né? E estamos analisando 222 grupos, que são os grupos que fazem parte da programação do Estado, que depois nós temos outros tantos, né, que muitos no interior que nem vêm para cá, para São Luís. E o que a gente está observando nessa pesquisa não é se eles são mais ou menos bonitos, se eles estão mais ou menos arrumados, não. O que a gente está analisando dessa pesquisa são as derivações estéticas, como é que as derivações estão influenciando nos sotaques, a influência de um sotaque dentro de outro, que é um fenômeno novo. Se você tira uma toada que envolve os outros sotaques, que você não segue mais a linha só do sotaque, há uma espécie de intercambiação. São as variações simbólicas, inclusive. Nós temos um fenômeno novo, dentro já dessa realidade, dos bois de terreiro. Nós temos vários tipos de boi. Boi de proprietário, boi de político, que são os bois que os políticos resolveram adotar para conquistar votos. Os bois de promessa, que são esses bois mais de referência. E temos uma coisa nova agora, que eu vou relatar nessa pesquisa, que são os bois de terreiro, que são bois que são produtos resultantes das entidades que vêm dos terreiros de mina, que nós temos muito no Maranhão, terreiro de mina, e que ele é filho de uma entidade. Então, por exemplo, eu conheço um grupo que a entidade dele, o dono do grupo, do boi, é Tombacé. Ele é que determina como é que vai ser o desenho do couro,
como é que o boi vem, quais são as roupas, como ele vai se comportar. Então, é a entidade que, quando o dono do boi, o que toma conta do boi, incorpora aquela entidade, é a entidade que vai dizer como o boi vai se expressar. Então, é uma mistura sincrética aqui, imensa, entre a religião e a cultura, e que é muito próprio aqui do Maranhão. Porque antes, esses grupos, eles não vinham para a rua disputar com os outros. Eles ficavam no terreiro. Tinha um ritual de terreiro, como alguns ainda têm e mantêm. Só que quando começou uma nova fase de uma espécie de mercado cultural que nós estamos vivendo no Maranhão, esses grupos começaram a se organizar e disputar espaço com os grupos de promessa, com os grupos de proprietário. Esses de promessa são de comunidade. O de proprietário é quando uma pessoa resolve botar um boi. E os políticos que resolveram se apropriar dessa manifestação, adotar a manifestação para conseguir dividendos eleitorais. É mais ou menos isso, eu acho. E ainda tem mais uma coisa. Na apresentação do boi, nós temos vários tipos de toada. A gente tem a chegada, tem o lá vai, tem o rou e tem a despedida. Para cada um desses momentos, nós temos um tipo de toada diferente. Então, e com características diferentes. E quando chega na morte do boi, tem um outro tipo de toada, que só canta na morte do boi, que são as toadas de chorado, que são uma espécie de versos de repentes, né? Esses repentes que a gente ouve no Ceará, aqui no Maranhão, mas são repentes cantados e não falados, em que a última palavra sua tem que ser a primeira do outro. Então é uma disputa de poder através de uma narrativa linguística muito interessante. Isso significa dizer que para ser amo do boi, ou seja, para ser o dono da fazenda, que o dono da fazenda é o amo do boi, ao mesmo tempo, ele precisa ter esse dom. Portanto, o amo do boi tem que ter um dom. Ele não pode ser qualquer pessoa. Ele tem que saber tirar a toada no momento que ele está ali, de uma manifestação. Ele tem o dom da gestão, né, de ser o mestre. Ele tem que ter de saber expressar coletivamente aquela manifestação. Ele tem que ser alguém que seja muito respeitado na comunidade, é o mestre da sabedoria popular. E ele tem que entender a complexidade dessa memória.